Olá, estamos iniciando o nosso videocast versão SBAD. Hoje a gente vai falar sobre as diretrizes brasileiras para o tratamento da doença do refluxo. E eu trouxe dois convidados bem especiais, que são autores das diretrizes, que é o professor Joaquim Prado, professor associado de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, e o professor Décio Chinzon, que é assistente doutor da disciplina de gastroenterologia do Hospital das Clínicas da USP. Sejam muito bem-vindos. Então, para começar, eu gostaria de saber as diferenças no tratamento quando eu estou lidando com uma doença do refluxo erosiva ou uma doença do refluxo não erosiva? Do ponto de vista farmacológico, a princípio não. Em ambas as situações, a gente usa um inibidor de secreção ácida que habitualmente utiliza ou o IBP, ou então agora nós temos os PQEBs, que também é uma opção. O que muda fundamentalmente é a resposta clínica que a gente vai obter com o tratamento. Normalmente, no paciente com quanto mais inflamação você tem, melhor costuma ser a resposta aos inibidores de secreção ácida. Então, a gente sabe que nas esofagites erosivas as respostas são melhores que a doença não erosiva. Um outro aspecto que também é semelhante nas duas situações são as medidas comportamentais, que também são importantes, que a gente deve orientar o paciente. A gente sabe que a doença do refluxo é uma doença crônica e, em algum momento, nós vamos diminuir ou mesmo retirar a medicação. Nesse momento, se o indivíduo não tiver seguindo medidas comportamentais, a chance da recidiva fica mais precoce. Você tem alguma observação? Não. Pelo contrário, concordo plenamente com o que você falou. E, professor Prado, como nós temos essas opções disponíveis, os diferentes IBPs e o PCAB, que o professor Décio falou muito bem, representado pela vonoprazana aqui no Brasil, em alguma situação a gente tende para um lado ou para o outro na hora de escolher o tratamento? Olha, tecnicamente falando, quanto aos resultados clínicos, não existem diferenças. Desde o omeprazol, no entanto, até o dexlansoprazol, são 30 anos de intervalo. Então, é de se esperar alguma diferença. Do ponto de vista estritamente prático, algumas vezes a resposta de um é melhor do que o outro. Tanto que os consensos norte-americanos e ingleses dizem assim: quando não tem resposta e é refratário, substitua. Bom, se eles são iguais, por que substituir? Não é bem assim. Então, existem diferenças. Grosso modo, o resultado clínico de cicatrização é o mesmo para todos eles. Você Excelente. concorda, Décio? Eu concordo, só uma observação. Quando a gente analisa os graus mais graves de esofagite, nesses casos, como você precisa de uma diminuição de secreção ácida maior, eventualmente os IBPs mais modernos, de uma geração, e os PQEBs podem ser mais efetivos nessa situação. Mas essa situação é uma minoria dos pacientes. A grande maioria se encaixa exatamente naquilo que o professor Prado está falando. O que a gente observa fundamentalmente é que a resposta é basicamente muito semelhante, muito semelhante. Bacana, é interessante mesmo, porque justamente nas esofagites grau C e grau D, talvez valha a pena a gente tentar uma supressão ácida mais potente, né? Uma dúvida muito frequente também é em relação aos efeitos adversos dos inibidores ácidos a longo prazo. O que a gente tem de evidência hoje? Eu acho que assim, esses medicamentos eles são seguros. Os benefícios que eles proporcionam são muito maiores do que eventuais riscos. O que tem demonstrado efetivamente são algumas alterações do ponto de vista de absorção de vitaminas, de eletrólitos, isso aqui realmente supercrescimento bacteriano, etc. Isso não assusta. O que realmente assusta a população em geral é quando ele começa a ouvir sobre infarto, sobre demência, sobre fraturas, e outros problemas. Nesses casos, existem muitas, nada está efetivamente comprovado. Na realidade, pelo contrário, acho que não está comprovado, não conseguiram demonstrar de uma maneira cabal que isso aconteça, principalmente nos casos mais graves, como infarto, Alzheimer, e outras alterações, vamos dizer assim, que a gente considera maior. Então, são medicamentos seguros, eles têm 40 anos, praticamente, de utilização. Não, eu concordo plenamente. É apenas atenção, porque embora não tenha se demonstrado Alzheimer e insuficiência renal, etc., o fato é
que certos pacientes são mais debilitados. Então, atenção para os idosos, paciente imunossuprimido, paciente com insuficiência renal, monitoramento periódico de ferro, de vitamina B12, de magnésio e assim por diante. O segredo é monitorizar, né? E agora falando em relação à terapia não medicamentosa, terapia comportamental. O que a gente tem de evidência e o que a gente deve orientar? Você já começou a falar sobre isso? Eu acho que isso é uma coisa que deve sempre lembrar. Quando apareceram os inibidores de bomba de prótons, com aquela inibição de secreção ácida, até se discutia se precisaria ou não medida comportamental, dados os resultados excelentes, os resultados clínicos excelentes. Mas isso não é verdade. As medidas comportamentais são medidas importantes porque elas vão acompanhar o indivíduo a vida inteira, e a doença do refluxo é uma doença crônica, que ela tende a recidivar. Então, se o indivíduo, por exemplo, perder peso, é muito importante. Se ele ganhar peso, vai voltar à sintomatologia. O fato, por exemplo, de você levar a cabeceira da cama, muitas vezes ajuda o indivíduo bastante. O fato de ele não deitar depois que come, aguardar pelo menos 1h30, 2 horas, também é muito importante em relação ao tratamento comportamental. Então, nós sempre insistimos, isso está na diretriz, que as medidas comportamentais devem ser sempre observadas, porque isso realmente interfere com o resultado clínico desse paciente, tanto a curto prazo quanto a médio e longo prazo. Totalmente. Na verdade, existem implicações. Por exemplo, por que perder peso? Que história? Índice de massa corporal aumentado ou obesidade deve diminuir? Porque existe uma infiltração gordurosa na transição esôfago-gástrica. E essa compromete a abertura e o fechamento do esfíncter. Então, essas medidas são absolutamente fundamentais. Com certeza. E agora, falando em terapias adjuvantes, quando vocês indicam os procinéticos, bromoprida, domperidona, metoclopramida? A gente não indica, porque não tem ação na doença do refluxo. Não obstante isso, quer dizer, isso está demonstrado, não adianta dar metoclopramida, domperidona, porque não vai. Não obstante isso, é relativamente frequente o paciente ter um certo grau de dispepsia, de desconforto, um certo grau de gastroparesia. Então, esses pacientes se beneficiam e se sentem melhores quando são prescritos os procinéticos. Você concorda? Totalmente. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante. Os trabalhos mostram claramente quando você compara, por exemplo, o IBP isoladamente e a associação do IBP, por exemplo, com o procinético, o resultado absolutamente não muda. Uhum. Mas nessa situação que o professor Prado está colocando, o indivíduo que tem um desconforto do tipo assim de plenitude, aí você está tratando a plenitude do paciente e não a doença do refluxo. São coisas completamente diferentes. Normalmente é a dispepsia que pode estar associada à doença do refluxo. Aí sim você usa o procinético. Mas para tratar a doença do refluxo isoladamente não tem a mínima indicação. Perfeito, ficou bem claro. E quando o nosso tratamento inicial com o inibidor de bomba de prótons não é bem sucedido? O que a gente tem que avaliar antes de dizer que eu estou diante de um caso de doença do refluxo refratária? O professor Prado fez um trabalho lá no Hospital das Clínicas mostrando que o aspecto mais importante da falência terapêutica dos pacientes é a má aderência ao tratamento. Acho que o professor Prado pode falar melhor do que eu sobre esse assunto. Mais de 50% dos pacientes, vale dizer que são pacientes do Hospital das Clínicas. Então, eles têm certas peculiaridades que os diferenciam dos pacientes que não fazem parte de um hospital universitário desse tipo. Mas esses pacientes, por exemplo, mais de 50% deles, uma vez que tinham melhorado, por que eu vou ficar tomando remédio se eu estou melhor? Ou então pegava o remédio e dizia para a vizinha, olha, toma esse remédio aqui que foi formidável para mim. Então, essa falta de aderência por diversas características, no fim a gente ia observar que o resultado clínico farmacológico ia diminuindo, mas ia diminuindo porque o paciente tomava menos remédio. É uma das causas. Continua. E na realidade, por exemplo, no serviço público, eles recebem o medicamento gratuitamente. Então, não tem. Eu acho que aí falta muito uma questão relação médico-paciente. De instrução.
instrução, mas olha, tem que tomar um medicamento, porque ele é importante. O paciente tem que fazer parte do problema. Né? Então, a causa mais frequente de falência terapêutica, não tenha dúvida nenhuma que é essa. Existem outras situações na qual, efetivamente, por vários outros motivos, que nós podemos, uma lista grande que a gente pode citar, principalmente relacionada à metabolização do IBP, por exemplo, diagnóstico incorreto, o paciente está com, na verdade, ele não tem uma doença de refluxo, tem alguma outra doença que parece uma doença de refluxo, mas é refluxo, e a coisa acaba não funcionando adequadamente. Mas não tenha dúvida que, disparado, a aderência é o grande problema. Um ponto importante da aderência é o jejum, né? Que muitas vezes o próprio médico não informou que tinha que ser tomado com jejum, que depois tinha que vir a alimentação. Muitos pacientes acabam utilizando por demanda. Senti uma queimação, nesse momento eu vou tomar o meu remédio. E aí realmente a gente vai perder muito da ação da droga. Isso num segundo momento pode até acontecer. O indivíduo que ele já está controlado, tomou um medicamento direitinho antes do café da manhã, por exemplo, quando ele não está tomando, por exemplo, medicação para tireoide, né? Aí ele está muito bem e você fala, a parte de uma estratégia tem a estratégia de demanda, toma quando precisa, etc. E tal. Mas durante a fase aguda do tratamento e no primeiro momento da manutenção, a medicação tem que ser regular. Perfeito. E dada no horário correto para obedecer os princípios de farmacodinâmica e farmacocinética desses medicamentos. Ótimo, excelente. Então, a gente falou de terapia medicamentosa, terapia comportamental, agora vamos para a terapia cirúrgica. Quando que a gente deve indicar a cirurgia para a doença do refluxo? Olha, a cirurgia que é indicada em certos casos, nós podemos considerar o seguinte: hérnias hiatais, em geral, não são indicadas para cirurgia, a menos que elas tenham mais de 4 ou 5 centímetros. Hérnias grandes, porque daí a correção anatômica é importante. Então, essa seria uma indicação. A falta de resposta absolutamente comprovada aos IBPs. Eventualmente, os casos de refluxo não ácido ou de baixa acidez. Eu acho que são esses os principais, né? Não sei se me ocorreu algum. Não, eu acho que é exatamente isso aqui. As hérnias, hérnia de hiato não é sinônimo de refluxo, né? 50% dos pacientes que têm hérnia têm refluxo e vice-versa. Os que não têm hérnia podem ter refluxo também. Então, é uma indicação que a gente considera muito relativa. Mas, realmente, a falha terapêutica, quando o seu quadro colocou, você demonstra claramente que esse indivíduo tem uma doença do refluxo e o IBP não está conseguindo controlar, aí você faz toda a investigação que corre paralela, dose gastrina do paciente, etc., para ver se ele não tem o vacina de orinércio, etc. Então, não está funcionando nesse paciente, existe uma coisa chamada desejo do paciente. Acho que faltou só isso. Faltou o quê? Desejo do paciente. O paciente fala assim, não quer tomar mais remédio, eu fico perto. É verdade. Então é isso. Vocês gostariam de pontuar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem final? Eu acho que o único aspecto que não está constando das diretrizes, mas vale a pena ser lembrado, é que existe um aspecto psicoemocional, muitas vezes, e que é deixado de lado. Quer dizer, o paciente, ansiedade, depressão, muito estresse, isso leva a uma hipersensibilidade visceral. Quer dizer, a resposta à víscera passa a ser exagerada e o paciente, então, manifesta sintomas. Onde é que a gente quer chegar? A relação médico-paciente é fundamental. Certeza. Perfeito. A única coisa que, além disso, eu ia até fazer o mesmo comentário, o Soprado já o fez, é que quando você vai tratar a doença do refluxo, você não pode ter pressa. A terapêutica, o resultado terapêutico, ele é muito mais lento do que o problema de ter uma úlcera. Em 15 dias você já resolve o problema, a úlcera. O esôfago, ele demora mais para cicatrizar. Então, no mínimo tempo de tratamento, no mínimo 8 semanas. Uhum. E se não estiver dando uma resposta ainda, que você considere uma resposta que te convença, trata mais 4 semanas antes de começar a mudar aleatoriamente. Principalmente para os sintomas extraesofágicos, que às vezes demoram mais para responder. Então, a gente tem que ter paciência. Né? Exatamente. E, por outro lado,
existe uma coisa que é o seguinte: a doença do refluxo é um defeito da válvula que persiste pela vida inteira. Então, o tratamento de manutenção é absolutamente fundamental. Qual é a regra? Não tem regra para o tratamento de manutenção. Medidas comportamentais bem rigorosas, drogas ou fármacos dados em dias alternados, existe uma porção de possibilidades, mas o tratamento de manutenção é fundamental. Excelente. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Foi muito interessante a nossa discussão. Eu gostaria de lembrá-los que este e diversos outros videocasts e podcasts estão disponíveis no nosso site da FBG. Acesse e até mais!